A passagem do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro na celebração do Círio de Nazaré, no Pará, e na Basílica de Aparecida, em São Paulo, no dia de Nossa Senhora Aparecida, foi marcada por críticas no meio cristão ao uso oportunista da religião. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Gilberto Carvalho, que é diretor de formação da Escola do PT e do movimento Fé e Política da Igreja Católica. Gilberto Carvalho, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer falar contigo. Oi, Cosmo, Ana, tudo bem? O prazer é todo meu e estou à sua disposição para essa nossa conversa. Maravilha. Gilberto, desde a participação do atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, em movimentos nacionais de católicos importantes no calendário, Círio de Nazaré, lá no Pará, Basílica de Nossa Senhora Aparecida aqui, no estado de São Paulo, no dia da padroeira do Brasil, vem gerando várias críticas do movimento por conta de usar a fé de forma oportunista nessa questão. Só que, para além disso, Gilberto, depois dessas participações de Bolsonaro nesses dois atos, o que nós vimos também foram vários ataques a representantes da Igreja Católica em momentos como celebração de missas, celebração de fé. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Olha, Cosmo, essa ida do Bolsonaro a Belém e depois a Aparecida revelam uma triste postura de alguém que, na verdade, não tem nenhuma identidade religiosa, que tem uma identidade neofascista, que tem uma identidade da violência, que tem uma identidade de uma prática desumana, como nós vimos no governo, e que faz, nesse momento, um mero recurso eleitoreiro, pensando que vai enganar o povo, vestindo a roupagem de um católico da mesma forma como ele veste a roupagem de evangélico quando lhe convém. É uma triste figura, né, que contrasta muito com a postura do presidente Lula, por exemplo, que em nenhum momento se dispôs a ir a algum santuário ou alguma igreja evangélica em período eleitoral. Ele nos falou, me convidem a ir ao Círio de Nazaré, a Aparecida ou alguma igreja evangélica fora do período eleitoral. Porque eu tenho muito respeito pela fé. Eu não posso usar a fé para simplesmente tentar ganhar votos. O que o Bolsonaro fez foi um uso grotesco, ridículo, uma tentativa de uso ridículo para ter benefícios eleitorais, e eu fiquei muito feliz com as atitudes, seja da Arquidiocese de Belém, seja de Aparecida, que deixaram claro que aquele momento não seria um momento para ser utilizado eleitoreiramente. E, inclusive, Dom Orlando foi claro quando disse que as pessoas precisam ter uma definição religiosa. Se você é católico, se você é evangélico, se é espírita, se é de uma religião afro, a gente tem que respeitar. O que não pode é a pessoa ter uma posição que, na prática, nega os princípios cristãos e, na hora de tentar, quando juntam-se multidões, tentar se fazer de católico ou de evangélico para tirar proveito eleitoral. É mais uma página lamentável no triste percurso que esse cidadão tem feito na presidência da República. Nessa última semana que se passou, o grupo chamado Padres da Caminhada e Padres contra o Fascismo fizeram um manifesto contra Bolsonaro, contra essa ação dele de participar do Círio de Nazaré de forma eleitoreira, de participar do dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, lá na Basílica, também de forma eleitoreira. E, inclusive, os seus apoiadores criaram confusões ali, vamos dizer assim, no entorno da Basílica. E eles falam, inclusive, nesse manifesto de uma ação que profana o que é o cristianismo. Esse manifesto foi assinado por mais de 400 religiosos desses grupos e também bispos.
da Igreja Católica e a repercussão disso. Eu queria te ouvir, Gilberto, sobre essa questão de também esses religiosos se posicionarem contra essa ação de Bolsonaro de tentar, de forma eleitoreira, usar esses grandes eventos religiosos católicos nesse processo que a gente está vivendo das eleições. Felizmente, Ana, tanto a CNBB, que tem soltado notas muito claras a esse respeito, como esse movimento dos padres da caminhada, dos bispos também da caminhada, tem se insurgido corretamente contra essa tendência do Bolsonaro, e eles nos pediram, e nós realizamos, inclusive, na última segunda-feira, uma reunião deles com o presidente Lula, que foi uma reunião muito forte, né, onde eles vieram exatamente trazer o apoio a uma candidatura que fala da democracia, que fala da solidariedade, e a crítica a esse atual governo e essa tentativa triste de se reeleger usando esses elementos da fé. Eu acho extremamente profético, positivo, esperançoso que haja esse movimento, e é muito importante essa nitidez da igreja. Igreja não é para ficar apoiando poder, partido, seja qual for. Igreja é para formar consciência do cidadão, da cidadã, daquilo que são os deveres, as consequências da fé. Como que a fé implica numa prática de caridade, de solidariedade, uma prática política, portanto. A escolha deve ser da pessoa e não do pastor ou do padre. Ocorre que, infelizmente, esse movimento que tenta usar e que mistura a fé com uma determinada postura política faz mal para o Estado, para a democracia, e faz mal para as igrejas também, porque elas perdem a sua capacidade de crítica, o seu papel profético de denunciar as injustiças. Se eu sou ligado ao governante, eu não o critico, mesmo que ele erre. Isso é péssimo para o povo e péssimo para a igreja. Toda vez que a igreja se misturou com o poder na história da humanidade, foi uma tragédia. É daí que vieram as inquisições, é daí que vieram a legitimação da escravatura, por exemplo, daí que vieram o silenciamento das igrejas durante algumas ditaduras e assim por diante. A igreja perde nitidez, perde o seu papel de denúncia e de anúncio quando ela se mistura com o poder. E o poder, ao mesmo tempo, ganha um status de dominação da alma das pessoas que não é admissível. O Estado tem que ser laico, ele não pode ter uma escolha por essa ou por aquela religião. Então, isso que nós estamos vendo agora, por exemplo, de pessoas interromperem missa de padres, de perseguir padres, de perseguir outros religiosos por conta da sua crítica, por conta da sua voz profética, é uma tragédia que o Brasil vai custar, é uma ferida que se abre, Ana, que vai custar a gente curar, porque é um longo processo cultural que nós vamos ter que desenvolver de reconciliação do país, das pessoas com os outros, com o diferente. A democracia implica na diferença. Eles estão querendo matar, fazer uma espécie de terra arrasada de um único dogma. E é isso que nós não vamos aceitar. Gilberto, mais um depoimento. Eu, em quase cinco décadas de vida, fiz primeira comunhão, fui para a igreja, crisma, minha mãe católica, até quando esteve nesse plano espiritual. Jamais imaginei ver um padre sendo agredido por falar da fome das pessoas, por questionar falta de política pública que beneficia a população, por falar de segurança alimentar, de saúde. É uma coisa inimaginável. Agora, eu queria te ouvir também sobre esta reta final de campanha. Eu sei que você acompanha o ex-presidente Lula, candidato à presidência da República, em algumas atividades. Como é que foram essas atividades aí ao longo desta semana, Minas Gerais, Rio de Janeiro? O que você tem percebido, Gilberto? Olha, desde o início do segundo turno, Cosme, nós ficamos realmente surpreendidos e felizes com a incrível mobilização que ocorre em cada lugar que o presidente Lula comparece.
Nessa rodada de agora, por exemplo, ele foi a Porto Alegre, onde uma verdadeira multidão tomou conta do centro de Porto Alegre, se calcula mais de 50 mil pessoas. De lá ele foi para o Rio de Janeiro, fez uma belíssima caminhada em São Gonçalo, que é um reduto tido como bolsonarista, mas lotamos aquelas ruas. De lá foi para a zona oeste do Rio de Janeiro, onde à noite fez uma belíssima caminhada também em Padre Miguel. Hoje de manhã ele chegou e está agora em Teófilo Otoni. Eu tenho notícias já de que a caminhada está incrível. Vai a Juiz de Fora. Eu estou aqui em Belo Horizonte esperando ele chegar para uma caminhada amanhã. Então, normalmente o que tem ocorrido é o seguinte, o número de pessoas é muito superior ao pessoal esperado, que a gente esperava, e além disso, nós temos um grito de alegria, de entusiasmo, uma garra que há muito tempo eu não via nas pessoas. E as iniciativas, além disso, da campanha, vão se multiplicando. Por exemplo, já que estamos no campo religioso, nesse domingo, um grupo de católicos, coordenados pela Comissão de Justiça e Paz Nacional, vai fazer uma romaria Aparecida, todo mundo vestido de branco e azul, pela paz, pela democracia e pela vida plena. São iniciativas que não são da campanha, mas que vão ocorrer, vão fazer lá uma concentração na Basílica Velha às 11 horas e depois vão participar da celebração às 12 horas no santuário, emitindo essa mensagem de que nós não podemos nos dividir. Não posso agredir o outro porque ele tem uma igreja diferente da minha, uma crença política diferente da minha. Nós temos que dialogar. O bolsonarismo, se Deus quiser, será derrotado no dia 30. O Bolsonaro será derrotado, mas o bolsonarismo vai continuar. E nós precisamos dialogar com essa gente, nós precisamos trazer de volta a paz para as famílias. Cada um de vocês deve ter vivido o que eu vivi também, de ter que sair de um grupo de zap da família. Tal é a agressão entre primos, entre irmãos. Eles trouxeram um ódio para a sociedade que nós vamos ter que curar aos poucos e com muita intensidade. E aí a gente espera que, eleito o presidente Lula, nos ajude a enviar essa mensagem de que chega de guerra, nós precisamos de paz para nos unirmos e sairmos dessa situação trágica em que o Brasil está nesse momento. Perfeito. Então, conversamos com Gilberto Carvalho, diretor da Escola de Formação do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Fé e Política. Gilberto Carvalho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, cumprimento vocês pela excelência do trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo de comunicação. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Cosme. Abraço. Abraço.